Olá, aqui é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa, do nono ano E. E aqui é a professora Priscila, de Língua Portuguesa, do nono A ao nono D, da Escola Guiomar Camolese Souza. Nós vamos apresentar esse material, Aprender Sempre, as páginas que vocês irão fazer durante a semana, do dia 8/6 ao dia 12/6, são as questões 16 até a 35. Então, fazer todas da 16 até a 35. Essas questões estão nas páginas 10 até 16, ok? Para você verificar no seu material que tem essa capa azul, para você verificar o número da página, ela se encontra no topo, em cima da página, bem no cantinho, ok? As instruções, gente, para essa atividade. Vocês deverão responder, então, da 16ª até a 35ª questão desse material. Depois que responder as questões, vocês vão enviar as imagens das páginas respondidas na atividade correspondente no Classroom, até o dia 12/6. Uma observação sobre essas imagens. Tirem fotos nítidas. E também evitem de usar lápis muito clarinho, muito fraca a escrita, porque dificulta na hora da correção. A atividade valerá 2 pontos. E, por favor, não postar imagens da atividade no mural. Postem direto na atividade, ok? Vamos iniciar, então, aqui os comentários sobre as questões. A 16ª questão vai falar sobre o jogador Neymar. Nesta questão, vocês vão responder de maneira pessoal, características do jogador que vocês conhecem, como foi o desempenho dele na Copa de 2018, quais foram os fatos noticiados nessa época. Com relação ao gênero notícia, gente, a notícia é um texto que apresenta o puro registro dos fatos, sem a emissão de opinião por parte de quem escreve. Sua finalidade é informar de modo objetivo e preciso as circunstâncias em que aconteceram fatos de interesse público e geral. Em suma, a finalidade da notícia é informar. Então, verifiquem aqui, pessoal, que a finalidade desse gênero é a informação, é informar. E informar, de uma maneira geral, o jornalismo, ele utiliza falas mais imparciais. O que são falas imparciais? Sem dar a opinião, ok? Então, os jornalistas tendem a ser mais imparciais. Aqui ao lado a gente tem a estrutura da notícia, ok, gente? Para vocês retomarem isso, lembrando que esse aqui é um conteúdo que já foi visto em anos anteriores, então essa aqui é a estrutura da notícia. Então, sempre que vocês forem ler uma notícia, vocês vão verificar esta estrutura aqui. Tem que abordar quem, o que, quando, onde, como acontecem as coisas, por quê, as consequências. Então, tudo isso precisa ser analisado e também está na estrutura da notícia. A 17ª questão nos traz uma notícia sobre o Neymar. Em 2018, verifiquem aqui. Em propaganda, Neymar diz que desmoronou na Copa do Mundo. O atacante disse que sentiu as críticas e pediu ajuda da torcida para se reerguer. Então, o Neymar, nessa época, ele foi bastante criticado. Então, vocês vão ler nessa notícia como que está sendo tratado esse assunto, ok? Então, na 18ª questão, ele pergunta o seguinte: como podemos perceber se o autor da notícia está defendendo o jogador ou concordando com as críticas? Então, a pessoa que escreveu esse texto está defendendo o jogador ou concordando com as críticas? Também está criticando o jogador. Como que eu posso perceber isso? Na 19ª, grife no texto as passagens que confirmam sua resposta na atividade anterior. Então, vocês vão verificar no texto e grifar partes que o autor está defendendo ou criticando, né, concordando com as críticas ao jogador. Na questão número 20, nós vamos tratar sobre fato e opinião.
Opinião é o modo de pensar aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa, parecer ou ponto de vista. Não tenho opinião sobre esse assunto. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. A avaliação. O fato já é o resultado acabado ou que está prestes a ocorrer. O fato está prestes a ser consumado, uma coisa comprovada, tá? Então, aqui, ó, o trecho do texto que vocês vão ler, Dedé reconhece erro no clássico, zagueiro santamariense pede desculpas a Williams e aos torcedores pela expulsão. Nesse trecho do texto, expressa uma opinião. Qual é a opinião que é expressada aí dentro desse texto? Na próxima questão, a questão 21, também refere-se a fato ou opinião. Vocês vão ler esse trecho no mundo dos sinais e vão ver qual a opinião do autor em relação ao fato comentado. Qual é a opinião do autor? Tá? Uma questão objetiva para vocês. A questão número 22 é sobre o Dia Mundial da Água. Então, vocês vão ler esse trecho sobre o Dia Mundial da Água e vão ver, nesse texto, a frase que contém uma opinião é. Lembrando que opinião é algo mais pessoal, uma coisa que aí no texto está tratando. Qual é a opinião que está sendo referida ao Dia Mundial da Água? A questão número 23, então aqui vai aparecer uma reportagem. A estrutura da reportagem é assim, ó, o título pode vir acompanhado de antitítulo ou subtítulo, e como objetivo resumir o que será dito. Deve despertar o interesse no leitor. Aí nós temos uma introdução, onde é apresentado o tema da reportagem, o corpo, o desenvolvimento pormenorizado do assunto, abordado como linguagem direcionada para o público-alvo, conclusão, onde se resume o tema tratado, a caixa, parte da reportagem inserida dentro de um retângulo, não faz parte do corpo da reportagem, mas fornece dados importantes para a sua compreensão. Tá? A reportagem é uma coisa mais ampla, uma coisa mais densa de um fato que ocorreu e gerou uma repercussão na sociedade. Tá? Trabalha com algo mais factual, tudo bem? Então, leia a frase retirada de uma reportagem. A frase. Ela tem um rosto bonito, mas poderia fazer um regimezinho, né? Ficaria muito mais bonita. Considerando as diferenças entre fato e opinião, assinale a alternativa correta. Na questão 24, a gente vai observar que tem uma charge para vocês analisarem. O que é uma charge? Aqui, segundo a informação, desenho de teor humorístico ou cômico que, possuindo legenda ou não, normalmente apresentado ou publicado em revista ou afim, pode ser um jornal também. Se pode referir a uma pessoa, a uma situação, a uma personalidade política, uma pessoa que está famosa naquele momento. Essa charge, pessoal, vocês devem verificar os elementos verbais e não verbais. O que nós temos de elementos verbais? São as partes escritas, ok? E os elementos não verbais são as expressões, são os desenhos. Então, aqui, né, nesta charge, vocês vão verificar, ela é humorística? Ela está mais criticando? Vamos ver o que as perguntas pedem. Que rede social é essa? Quando ele fala que rede social é essa, é nessa situação que está sendo retratada, ok? Aqui ele está falando da rede social Facebook, por exemplo? Não necessariamente. As pessoas estão numa rede de verdade aqui. Ele fala que é uma rede social porque ele está socializando, ele está junto com outras pessoas. São muitas pessoas, poucas pessoas? Deveria, de fato, estar todo mundo assim amontoado? Quem são os usuários dessa rede? Vocês vão verificar. Qual a crítica apresentada na charge? O que o autor ele está criticando aqui, gente? Que situação? Ele está... Vocês acham que essas pessoas aqui, do jeito que elas estão, elas têm acesso a tecnologias, internet, rede social? O que vocês acham? Ok? Inclusive, na mensagem desvenda muita coisa. No que está escrito aqui,
desvenda muita coisa. Rede social aqui em casa é outra coisa. Que coisa é essa? Na 25ª questão, nós temos 2 propagandas de escolas de inglês, também misturando elementos verbais e não verbais, ok? Observe o tamanho das fontes usadas nos textos, as imagens usadas, as relações que as imagens estabelecem com o texto verbal. Mais uma vez, o texto não verbal são as imagens, e o texto verbal é o que está escrito. Então, nessas 3 imagens, vimos que muitos recursos são usados para chamar atenção nas charges e nas campanhas publicitárias. E no texto verbal, como chamar a atenção do leitor? Como que as pessoas, os publicitários, perdão, eles devem chamar a atenção? Como que geralmente eles chamam a atenção? Eles vão usar uma letra pequenininha, ou eles vão usar uma letra maior, mais chamativa? As expressões que são utilizadas. Então, por exemplo, aqui, ó, você não lê, quando o publicitário coloca você, ele está estabelecendo uma conexão com o leitor. Então, esse é um recurso muito utilizado. Então, vocês verifiquem quais são esses recursos para chamar a atenção do leitor. Na questão 27, a chuva, de Arnaldo Antunes, nós vamos tratar sobre os recursos expressivos. São termos repetitivos, que causam efeitos no leitor, seja por meio de pontuação, repetição de palavras, uso de recursos como palavras em negrito, itálico ou caixa alta, ok? Então, aqui, no texto A Chuva, o termo chuva se repete muitas vezes, tá? Qual que é a intenção desse escritor? Por que ele fez esse texto com tantas repetições? Quais os efeitos que causaram por meio dessas repetições de palavras? Então, aqui, ó, leia o texto A Chuva e responda. Quais recursos expressivos foram usados no texto? Reparem aí na pontuação, nas repetições de palavras, tá? Qual efeito esses recursos expressivos causam no leitor? Quando alguém vai ler o texto, qual é esse efeito que é causado? Ok? Na questão 29, nós vamos tratar aqui de uma tirinha. Okay? A questão 30 fala sobre o humor da tirinha. Então, o que seria o humor, pessoal? Disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento. Estado de espírito, temperamento, está sempre de bom humor. Veia cômica, que é o que a gente está conectando aqui. Ironia, delicada e alegre, ditos e gestos engraçados, espirituosos, humorismo, comicidade, graça. Então, quando eles perguntam, né, nas provas ou nos materiais aí didáticos, para você explicar o humor na tirinha, você, muitas vezes, não vai ter achado graça necessariamente daquilo que está sendo colocado. Mas você precisa, como se diz assim, entrar na mente do autor e ver o que estava por trás. O que tem de humor ali por trás da intenção do autor, ok? As tirinhas são um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição em quadrinhos de textos verbais e não verbais. Surgiu das histórias em quadrinhos e o seu nome se deve à forma como é exposta, geralmente como uma tira que narra uma breve história em no máximo 8 quadrinhos. Então, a gente tem esta tirinha aqui. Vocês vão verificar, pessoal, as questões verbais e não verbais. Como que estão as expressões dessas personagens que estão colocadas aqui? Qual é o diálogo entre elas? É um diálogo tranquilo? Tem alguma questão aí de conflito? E a partir disso, qual é que é o humor? Qual que é a tirada que está sendo colocada aí? Na questão número 31, vocês vão ter aí o texto Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Então, esse texto, a personagem, ela fala sobre a rotina diária, sobre os sentimentos, as dúvidas, também trata aí sobre o ambiente, acontecimentos ao redor,
faz uma crítica ao repetitivo, ao que ele vive repetitivamente no dia a dia. E ele usa muitos substantivos, né? Relembrando, o que, que são substantivos? São os termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, tá? E existem vários tipos de substantivos, né? Que vocês já viram esse conteúdo em outras séries, né? Então, aqui, ó, quais recursos expressivos foram usados na construção desse texto? Então, quais palavras ele fez a repetição, né? O uso da pontuação, repare que ele usa muito o ponto final, né? No texto. Qual é o efeito que causa no leitor o uso desses recursos? O porquê que ele fez esse texto repetindo colocando essas palavras, esses substantivos? Daí, na 34, você vai criar um circuito fechado, produzindo um texto, pode ser um pequeno texto, sobre o seu dia letivo. Como que é um dia dentro da escola? Um seu dia dentro de uma rotina na escola. Então, você vai fazer um texto parecido com esse, usando palavras referentes à escola, ao seu dia letivo. Tudo bem? E finalizando, gente, perdão, na última questão, na 35, tem o fragmento de um texto sobre nutrição, ok? Se você chegou aos 50 anos varando as noites no escritório, varando as noites, gente, é passando as noites, tá? Trocando a noite pelo dia, trocando a ginástica por uma horinha a mais na cama, driblando a salada e os grelhados, é bem provável que tenha desistido de levar uma vida saudável, porque é tarde demais. Em driblando a salada e os grelhados, a expressão destacada tem o sentido de quê? Então, quando o autor coloca driblar a salada e os grelhados, significa o quê, gente? Está disfarçando, que está enganando, que está evitando ou está ultrapassando a salada e os grelhados, ok? Quando a gente fala driblar alguma coisa, é no sentido de quê? Então, a gente vai finalizar agora essas instruções, sempre se atentando, gente, verifiquem sempre nas atividades que nós postarmos as instruções, porque isso vai dar apoio para vocês ao fazer as atividades, ok? Então, tá bom, pessoal. Caso vocês tenham dúvida no E, pode me procurar no privado, me mandem as perguntas, tá? Para que a gente esclareça as dúvidas de vocês. Fiquem bem, leiam com atenção os textos e realizem bem as atividades. Bons estudos. E o nono A, o nono D também me procurando caso tenham dúvidas. Ok, gente? Muito obrigada e até a próxima.